somente um versículo. A palavra do Senhor diz assim: no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, em pó se tornará. Amém? Somente até aí. O que me chama a atenção são as primeiras palavras desse versículo. No suor do teu rosto comerá o teu pão. E o Senhor me deu essa passagem. Eu estava na sexta-feira? Na sexta-feira, no sábado. Eu passei no mercado com o bispo. A gente comprou algumas coisas para fazer um coffee break aqui no final do culto de ontem, com o pessoal que veio de fora. E eu estava pegando a cenoura para fazer o salpicão. E Deus falou comigo e com o bispo. A gente olhou um para a cara do outro, a gente olhando o preço dos alimentos. E aí a gente falou assim, e pensar que isso tudo era de graça, para mim e para você. E hoje, literalmente, a gente tem que trabalhar, assim como a palavra diz, o suor do nosso rosto, a gente tem que dar duro, a gente tem que levantar cedo, deixar a preguiça de lado, muitas vezes enfermidade, e ir lá cumprir o nosso dever, o nosso trabalho. Para que a gente possa trazer o recurso, para que a gente possa viver. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar do dinheiro, né? Porque o mundo, ele vive em torno do dinheiro. E aí a gente olhando para tudo aquilo, a gente falou, meu Deus, pensar que Deus fez tudo isso de graça. Mas pastora, por que você está falando isso na palavra de dízimos e ofertas? Eu vou dizer algo para ti. Deus fez tudo isso de graça para mim e para você. E por causa da desobediência, nós precisamos ter o sacrifício, nos esforçarmos para ganhar e trazer para sobreviver. Mas o que me chama a atenção é que no mundo a qual nós vivemos, se você disser assim, qual o maior amor do ser humano hoje? Eu vou te dizer que o maior amor do ser humano hoje é o dinheiro. Assim como o ditado popular diz, você quer conhecer o ser humano, você dá poder e dinheiro para ele. Que aí você vai entender quem é, conhecer a pessoa. E quando nós estamos no momento de oferta, de dízimos, nós, infelizmente, aqui no Brasil, a gente encontra esse bloqueio, né? Das pessoas terem essa mentalidade, principalmente no meio evangélico. Mas por que eu vou dar dinheiro? Né? Porque eu creio muito numa palavra chamada gratidão. Eu sou muito grato a tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E eu me sinto feliz em poder devolver, mesmo que seja o mínimo, 10%, em poder fazer pela obra do Senhor. Amados, imagine se Deus falasse assim, eu quero 90% e quero que você viva com 10%. Muita gente ia se descabelar, muita gente ia ficar preocupado, porque não vou te dizer que é fácil. Eu e o bispo, a gente já passou por muitas situações financeiras. E passamos ainda, porque não está fácil para ninguém, né? A gente sabe que está tudo muito caro. Mas eu já tive muitos confrontos particulares e literalmente eu tenho aprendido a viver na dependência do Senhor. E eu sei que não é fácil, porque é muito mais fácil a gente ir e conquistar, a gente ver, não, se eu estou me esforçando, algo vai acontecer. Mas por que a gente não se esforça e não tem esse pensamento, essa mentalidade para o reino de Deus? De me esforçar, de fazer a minha parte, porque eu sei que eu fazendo pelo reino, eu fazendo pelo próximo, é como a palavra diz, é o mesmo que eu estivesse fazendo pelo próprio Senhor. E nós não temos essa mentalidade, nós não temos esse pensamento. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu já tive muitos questionamentos na minha vida, como por exemplo, nós estamos casados, já vamos para 22 anos de casado. E eu vou dizer para você, nós ainda não temos nossa casa própria. Nós pagamos aluguel.
E eu já cheguei muitas vezes a falar assim para o Senhor, mas Senhor, 22 anos, já era para a gente estar com a nossa casa quitada. Falei, Senhor, por que as coisas não acontecem? Parece uma coisa. Mas eu entendi que eu anseio e espero por algo que talvez eu e você ainda nem experimentemos, que é o céu na terra. E eu entendi que se eu não tiver uma casa própria, está tudo bem. Porque eu tenho condições de pagar aluguel e tenho um teto para morar. Não é errado você ansiar em ter um lugar próprio. Não, pelo contrário, nós temos muitas palavras de bênçãos e prosperidades financeiras na palavra. Mas e se Deus não quiser? E eu aprendi a entender isso. Assim como ocorreu, eu falo muito isso para o bispo. Eu me sinto num estágio de que hoje, eu já provei de tantas coisas tão profundas, que hoje se acontecer está tudo bem, mas se não acontecer também está tudo bem. Porque eu entendi que o que eu preciso, eu já tenho. O que eu necessito, a minha base, o meu fundamento, eu tenho. Que é Jesus. E assim como um louvor que eu amo diz assim, que viver com Jesus, viver com Deus, é viver perigosamente. Nós temos que aprender a viver na dependência do Senhor. E entender que a desobediência, assim como nós lemos aqui, ela traz muitas consequências. E eu quero dizer para você que vale a pena você devolver ao Senhor. Porque Deus não precisa do dinheiro em espécie, o dinheiro em si. Ele precisa da obediência. De um coração reto e sincero diante da presença dEle. Ele precisa de renúncia, que é algo que está muito escasso. É renunciar às coisas que eu mais amo, assim como nós acabamos de louvar. Queimar outros amores. Amores ao dinheiro, né? Idolatrias a muitas outras coisas, vícios. Nós precisamos. Porque eu estava comentando esses dias ali atrás com a pastora Vanessa e com o pastor Daniel, que se você acha que está difícil, eu não quero ver a igreja no Brasil daqui 3 anos. Porque não está muito longe de vir coisas piores. E se você não estiver preparado para esses dias ruins, porque eles vêm. E eu sou prova viva que eles vêm. Quando nós perdemos o Luiz, há 4 anos atrás, eu achava que acontecia com o vizinho, mas não ia acontecer comigo. Que Deus ia chegar no último momento e trazer ele à vida de volta. Mas Deus não quis assim. E sabe quando eu entendi isso? Quando eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, mas eu falei para esses médicos aqui na UTI, que o Senhor ia curar o meu filho e ia trazer o meu filho de volta. E agora, o que eu vou falar quando eu tenho um diagnóstico de morte cerebral para o meu filho? Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu sou o que sou. Nós precisamos provar da nossa reputação. Nós precisamos mostrar que nós estamos certos. Mas Deus, Ele simplesmente é. E Ele não precisa mostrar a glória dEle para ninguém. Ele não precisa provar o poder dEle para ninguém. E Ele não obriga você a acreditar nisso que eu estou te falando. Por isso que Ele diz assim, você quer me servir? É simples. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então eu estou aqui essa noite para te dizer, a obra de Deus, ela precisa da sua ajuda. Não só financeira, mas das suas orações, da sua intercessão. Ela precisa de mantenedores, ela precisa do teu abraço, ela precisa do teu sorriso, ela precisa da tua boca para dizer que Jesus, Ele ainda faz. Então o momento de dízimos e ofertas é muito mais do que você trazer o seu dinheiro tão suado.
porque eu sei que é difícil, não é fácil. Mas quando em você entender que você faz por amor à obra, não é pela igreja, não é pelo bispo, não é por pastores, mas é por aquelas mulheres que estão na África, aquelas crianças que todo mês a gente manda recurso, aquelas vidas que estão na casa de recuperação, que muitos que estão ali, a família não visita, porque já estão desacreditados da recuperação deles. Jesus, ele não desiste de ninguém. E nós nos sentimos no direito de desistir. Eu falo muito isso para o Senhor. Eu falo, Senhor, me ajuda a continuar olhando as coisas com o teu olhar. Porque a gente, como ser humano, a gente é falho. A gente deixa se contaminar, a gente deixa descer as coisas para o coração. Meu cunhado, acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Ele mora lá nos Estados Unidos, na Flórida. E lá nos Estados Unidos, os pastores são muito prósperos. E lá, a cultura deles, dos membros da igreja, do corpo da igreja, diante do pastor trocar uma casa, comprar um carro. Sabe qual é a postura deles? É dizer obrigado, Senhor, porque é um sinal que o Senhor está prosperando neste lugar. E a cultura do brasileiro, o pastor está roubando, o pastor está desviando. Não que isso não exista, isso existe. Porque como a gente já disse aqui, o homem se deixa ser corrompido. Mas não é porque um faz, todos fazem. E nós ainda temos o Espírito Santo, que nos diz aonde nós temos que depositar as nossas finanças, as nossas orações. Ele nos instrui. Aonde tem a palavra de vida, Ele nos direciona. Então eu quero dizer para você, que quando você deposita o seu dinheiro nesse lugar, além de manter a casa do Senhor aberta, né, de ter essa cadeira gostosa aí para você sentar, de ter água, ter ar-condicionado no calor, né, de ter um cafezinho lá no fundo, um conforto maior para você, uma internet, para que o nome do Senhor seja propagado, as redes sociais aí todos ficam gravados, a palavra do Senhor, o pessoal, né, sempre tá vendo, visualizando as palavras. Além de você proporcionar isso, você proporciona a obra missionária, não só aqui, como também fora. Então, que você se permita, né, assim como a pastora Vanessa disse aqui quinta-feira, e é uma palavra que eu amo, eu falo que no dia do meu enterro, se alguém não colocar isso lá no meu caixão, eu vou pedir licença e vou voltar para puxar o pé de alguém. Brincadeira. Eu falo assim que eu quero que lá no meu dia do meu velório, alguém coloque assim, ela acreditava nessa palavra. Romanos 12. Eu não me conformo com esse mundo, eu não me conformava com esse mundo. Mas eu estou me permitindo ser transformada pela glória de Deus. É não ter uma mente cauterizada, é se permitir falar, Senhor, o teu evangelho é muito mais do que isso que eu estou vendo. É muito mais do que essas coisas que eu estou deixando descer para o meu coração. O teu evangelho é muito maior do que eu possa imaginar. E eu quero experimentar para que eu possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que você guarde essa palavra no teu coração. E que você mude a tua mentalidade. Se permita ser transformado, porque aí você vai começar a experimentar algo que talvez você nunca experimentou e nunca mais você vai querer nada mais do que a presença de Deus, nada menos do que a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, peço para que você levante a sua mão, você que vai precisar de envelope. Pastora Cícera está ali atrás com os envelopes. Você que trouxe cartão, a gente tem a maquininha ali da igreja. E também tem o Pix da igreja, amém? O Pix da igreja, ele é o CNPJ, tá bom? 27011-502-1000 contra 74. Esse é o CNPJ da igreja, você consegue fazer a sua oferta de amor, amém? Glória a Deus pela sua vida. Você também que não trouxe, se coloque de pé todos, para que a gente possa orar por esse momento, amém? A pastora Vanessa está ali com a maquininha, se você quiser faz um aceno que ela vai até você, tá bom? Aleluia. Coloque a mão no seu coração.
E vamos todos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e damos graças, Senhor, por cada vida, Senhor, que está neste lugar. Senhor, visita, Senhor, em nome de Jesus, a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor, mas visita também aquele que não pôde trazer hoje, Pai, para que nós possamos cada vez mais entender e experimentar a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, que é difícil, muitas vezes a nossa mente está cauterizada, mas nós não podemos permanecer dessa forma. Pai, quando nós te conhecemos, nós precisamos experimentar as coisas que vêm de ti. Mas nós sabemos que não é fácil, Senhor, renunciar. Nós sabemos que não é fácil, muitas vezes, Senhor, nós confiarmos no que nós não estamos vendo. Mas, Senhor, nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã o Senhor já está lá. O meu futuro, Senhor, já está lá. Por isso nós te damos graça, nos rendemos louvores, Senhor, e gratidão pela vida de cada um que tem entendido o que é manter o seu reino, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos a cada obra social desta igreja, o PMA, Senhor, o pastor Djalma na África. Senhor, em nome de Jesus, as obras a qual nós temos lá, Pai. Em nome de Jesus, o Instituto Nascer de Novo, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando aquelas vidas, Pai, que estão tão sedentas de Ti na recuperação. O Instituto, Senhor, florescer, Senhor. Para que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar aqueles velhinhos naquele asilo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muitos estão se sentindo só, mas Tu és tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós entregamos, Senhor, a cada mantenedor nas Tuas mãos. Visita o celeiro, visita, Senhor, as finanças dos Teus filhos, Pai. Dá sabedoria para que nós possamos cada vez mais sabermos administrar, Pai. Para que nós possamos cada vez mais investir no Teu reino. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Presbítera Elaine vai estar passando a salva, você pode entregar. Amém, glória a Deus. Cadê a pastora Dalete? Já vou pedir para ela vir para cá, amém? Ela vai estar trazendo a palavra de hoje. Não. Glória a Deus. Cadê a Priscila? Vem cá, o bispo está pedindo para você vir aqui para a gente orar por você. Vem, Pri. Cadê os pastores, os presbíteros, amém? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Eu creio que aonde Cristo está, tudo pode acontecer. E eu sei que Jesus está aqui. Pode deixar ele virado aqui para frente. Eu creio que o Senhor Jesus está nesse lugar e aonde Ele está, tudo acontece. Tudo é transformado. Eu estava passando ali atrás que eu fui ali pegar uma água no bebedouro. Eu vi a nossa irmã Priscila, ela estava ali chorando junto com seu esposo. E ela falou que saiu um caroço na região pélvica. E quem que não fica nervoso? Quem que não fica preocupado? Mas quantas histórias de caroços e outras coisas mais que Jesus já tirou. A minha sobrinha é uma delas. E eu creio que na minha oração, na tua oração agora, eu creio que Jesus vai operar um grande milagre na vida dela agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abre as mãos. Pastora Vanessa, coloca a sua mão. Aonde que está doendo? Onde que é? Pode colocar a mão dela. Isso. Senhor Jesus, Tu és o Deus que pode ir aonde ninguém pode ir. Tu és o Deus que pode tocar aonde nenhum médico pode tocar. Tu és o Deus que alcança lugares aonde ninguém pode alcançar. Alcança a região pélvica da tua filha agora. Em nome de Jesus.
Tira esse caroço, tira essas dores agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo caroço, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a vida dela, nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. O grande milagre é esse agora. Esse caroço vai desaparecer e nunca mais vai voltar, para a glória do teu santo nome. Toda dor agora, em nome de Jesus, toda dor agora na região abdominal, em nome de Jesus, sai agora e não volte nunca mais. Senhor, o Senhor possa fazer algo glorioso sobre a vida dela, em nome de Jesus. Olha para mim, fala assim: Senhor Jesus,
Estenda suas mãos para cá, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da tua filha agora, Senhor. Eu sei que a tua filha se preparou, te buscou, Pai, buscou a tua orientação. Mas nós também cremos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, ele está à vontade neste lugar, para usar a tua filha como um instrumento poderoso nas tuas mãos, Pai. Senhor, eu sei que ela te deu total liberdade, Senhor, para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Orientar, Senhor, a tua igreja, Senhor, para o que nós precisamos, Senhor, para enfrentar o mundo lá fora. Pai, em nome de Jesus, usa ela poderosamente, Senhor, para falar aquilo que tu queres. Senhor, usa a tua filha, Senhor, para exortar, através do amor, para nos consolar, para nos confrontar, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o que nós precisamos, nós já temos, mas nós precisamos, Senhor, cada vez mais buscar a tua face. Senhor, em nome de Jesus, por isso, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome. E cremos, Senhor, que o Senhor já se faz presente neste lugar em cada vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos, ó Pai. Em nome de Jesus, toda distração, todo sono, Senhor, toda seta que o inimigo tentou neste momento para roubar a tua palavra, que em nome de Jesus, Pai, caia por terra, Senhor, que nada venha atrapalhar, Senhor, o teu mover neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser agora, Senhor, levado, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para ouvirmos, Senhor, a tua perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Boa noite, paz, tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar falando. Esses dias eu estava vendo, eu não sei aqui se alguém conhece a pastora Sandra Alves, uma assembleiana. E ela estava falando, né? A gente estava ouvindo, eu e o Gilson estávamos ouvindo e ela estava falando, né? Que tem os pastores, tem os missionários, porque assim, eu não prego essa base da teologia, isso eu deixo para o bispo, os pastores. Eu venho para compartilhar algo que Deus há anos vem fazendo na minha vida. Então eu estou aqui nesse encargo, né, como uma missão. Então não é uma pregação profunda, vocês entendem o que eu estou falando? Na verdade, eu vou até pedir ajuda para o bispo, para a pastora, para todos os pastores e pastoras que estão aqui. Se eu der um deslize, vocês me ajudam, porque eu estou aqui numa missão, certo? Até poderia ir embora. Eu até gostava um pouquinho do João, é João, né? Eu gostava um pouco dele. Eu falei para o Gilson, eu gosto desse menino, mas eu já não gosto mais hoje. O João acabou pregando aqui na hora que foi ministrar o louvor, vocês perceberam? E Deus confirmou, pode ir em paz, filha. O testemunho que o João foi contando ali no louvor é muito semelhante ao meu. E eu tenho certeza que eu compartilho de um mesmo sentimento que o João, embora as nossas histórias sejam diferentes, né? Eu sou filha adotiva. Então, muitas vezes eu tento explicar para as pessoas ou convencer as pessoas a responsabilidade e todo o esforço em agradar os meus pais, em honrar os meus pais. E quando eu falo os meus pais, são os meus pais que me criaram, porque eu não tenho contato, eu não sei dos meus pais biológicos. E eu sei que sobre o João tem uma responsabilidade muito grande. É lógico, é uma certeza, ele nunca vai substituir o irmão dele.
mas ele tem uma responsabilidade muito grande em ser filho do bispo e da pastora, porque ele sempre vai querer, de alguma forma, de uma forma diferente e única, alcançar o coração deles e mostrar uma gratidão, uma honra. Então, João, eu compartilho com certeza do mesmo sentimento que você tem, e eu tenho certeza que Deus tem uma missão específica na sua vida também. A minha oração é para que Deus, para que você se coloque diante de Deus, para que cada vez mais você possa ter a identidade de Jesus impressa em você. Porque você tem uma identidade, eu já percebo isso, um jeito, mas que a identidade de Jesus seja impressa em você todos os dias nessa missão que não é fácil. Amém? E eu digo isso porque eu não tenho um dom de pregar, mas eu tenho uma missão e Deus eu creio nisso, que Deus ele vai me capacitando todos os dias na minha vida. E não é fácil, não é confortável. Queria também destacar algo, a pastora, quando estava falando aqui na hora dos dízimos e das ofertas, sobre reputação. Até isso Deus tirou da minha vida, a minha reputação. E é exatamente aquilo que ela falou. Reputação não tem nada a ver com identidade. Reputação é aquilo que as pessoas esperam de nós. Então, a minha reputação está em vocês, está no outro. A minha identidade está em Deus. São coisas distintas. Mais uma coisinha. Quando o pastor estava orando aqui pela irmã, e ele falando das palavras que foram lançadas, que muitas vezes palavras são lançadas nas nossas vidas. E não que seja pior. Qualquer diagnóstico é terrível. Meu pai teve um diagnóstico de câncer no fígado, já passamos por essa luta, fez transplante, está bem. Mas pior do que um diagnóstico são as palavras que as pessoas lançam muitas vezes nas nossas vidas. O sentimento de culpa, a confusão, a comparação. Então vamos estar atentos a isso, porque eu tenho certeza que Deus essa noite Ele quer nos libertar. Muitas coisas estão acontecendo, muitas movimentações, são muitas vozes, são tantas influências, mas é o Senhor que é o dono de tudo e é Ele que vai continuar a ministrar nos nossos corações. Amém? Eu vou ser muito breve, como eu falei, para mim não é nada confortável estar aqui. É a minha missão, não é o meu dom. Tem pessoas que têm o dom de cantar, então flui, Flui com facilidade. Tem pessoas que pregam, são os ministros, têm facilidade, flui. No meu caso não, gente, é muito esforço. É muita obediência. Eu prefiro obedecer a Deus porque quando eu conheci o Gilson, Deus me deu uma palavra de que tudo era tudo. E aí começou tudo a ir embora, minha reputação, as coisas que eu amava, a minha profissão, as minhas rotinas, tudo acabou. Mas eu sou feliz. Eu continuo firme em Deus, porque eu fico apavorada, como a pastora disse, daqui 3 anos, como vai estar a igreja. E eu fico apavorada, porque nós temos uma filha que não tem nem 3 anos. Eu falo, gente, eu tenho que correr. Eu tenho que correr para dar conta, eu tenho que estar firme, mesmo querendo desistir de algumas coisas. Eu tenho que estar firme, porque essa é a minha missão também. Às vezes a gente sonha tanto, pede tanto, e quando tem, a gente esquece de todo o processo. Eu sonhei tanto em ser mãe, e agora eu não posso esquecer de todo o processo. Amém? Eu vou falar um pouquinho rapidamente mesmo sobre Dorcas. Quem pode ler para mim, por favor, porque vocês estão vendo que eu não tenho muitas habilidades aqui. Mas lá em Atos 9, vocês estão ouvindo? E também não sei usar o microfone, então qualquer coisa vocês me dão um toque.
36, 42, os versículos de 36 a 42, Atos 9, só para não ficar nas minhas palavras. Alguém poderia ler, por favor? Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente, morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore a vir até nós. 36 ao 42. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ele estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E, voltando para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-se a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Eu fiquei pensando, essa mulher, para que ela cumprisse, vivesse o propósito na vida dela, a missão, ela precisava de uma agulha e linha. E aí, quando o Gilson me passou o convite, né, sobre esse seminário do Despertar dos Filhos, e eu sempre fico muito preocupada, eu sempre tento ver o contexto, porque infelizmente hoje nós estamos desfocados. Nós vivemos num mundo onde nós vivemos nos comparando com as pessoas. Nós temos dificuldade de falar das nossas misérias, daquilo que nós podemos oferecer, porque mas o que eu, Dalete, posso oferecer e ensinar para vocês? No natural, nada. Quanto mais eu fui buscando algumas coisas, fui me sentindo cada vez pior. Eu não sei se vocês sabem, eu sou formada em serviço social, já passei por diversos serviços, trabalhei com diversos públicos, e aí fiz minha especialização em saúde mental. Estou finalizando outra em questão voltada para o autismo, crianças e adolescentes com autismo. E eu me sinto cada vez mais envergonhada. Porque às vezes o mínimo eu não faço. Eu estou com a agulha e com a linha, mas não. Vamos mais. Vamos mais. E a gente deixa passar o simples. A gente vive se capacitando. Deus tem me dado essa palavra há muito tempo, me incomodado. São muitos eventos, são muitas luzes, é muito. Eu nunca teria essa ideia que Dorcas teve, porque Jope era uma cidade ali, né, costeira. Então, pelo que eu estudei, que eu fui buscar, os homens saíam, né, pro trabalho, para conquistar. E como o mar ele era muito perigoso, muitos não voltavam, eles morriam na missão, porque eles estavam na missão. Eles eram homens que eles eram maridos, pais, e eles não voltavam. E Dorcas via toda aquela realidade. E ela usou o que ela tinha em mãos, a agulha e a linha. E essa mulher fez um estrago naquele lugar, um estrago no modo positivo. Ela costurava, né, as túnicas, as roupas para essas viúvas, para as crianças que tinham perdido seus pais, para as pessoas que estavam desoladas. E essa mulher, ela era muito,
muito amada naquele lugar. E ela era muito simples. E ela era muito generosa. E ela foi a única mulher, me corrijam, pastores, bispos, que foi chamada de discípula no Novo Testamento. Morri. Com uma agulha e com uma linha. E a gente com tanta coisa. E perdendo tempo. Se comparando. Tentando fazer performance. E aí, Deus fala no coração da igreja, do bispo, da pastora, para chamar eu aqui, para compartilhar uma palavra com vocês. Eu estou tentando achar uma agulha, porque está difícil. Deus, Ele ama as coisas simples. Deus não... Eu posso vir aqui e falar com vocês, nossa, é porque isso, aquilo, sobre identidade, sobre personalidade, sobre a pobreza, sobre tudo isso. E isso queima no meu coração também. Mas eu preciso cumprir a minha missão. E não é tão fácil assim. Mas voltando para Dorcas, para não ficar só em mim, Dorcas morreu. Eu imagino só o que foi para aquele povo perder essa mulher, porque ela tinha um significado ali muito importante, ela tinha uma missão muito importante. E aí reuniram, as mulheres prepararam, né? Todo não é velório na Bíblia, é outro nome, é um outro... mas tem um outro... Não, gente. É um termo bem específico, mas amei. Cenáculo. É cenáculo ou é pináculo? E elas prepararam. E elas chamaram quem para orar? Mas não chamaram ele para ressuscitar ela. Não é mesmo? É para orar. E Dorcas ressuscitou. Imagina a festa que foi nessa cidade, em Jope. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem ver o extraordinário no simples? Vocês conseguem refletir como Deus faz, como Ele usa as pessoas e como Ele está disponível para aqueles que querem servir, amar o seu próximo? Quando eu recebi o convite, tudo aí, seminário, o despertar dos filhos. Eu não sei o quanto aqui existem pessoas que foram perdendo suas agulhas, linha, no percurso. Hoje em dia, nós também sabemos que existem muitas pessoas dentro da igreja que estão frustradas com o ministério, com um pastor, ou com o próprio... Sabia que tem pessoas que estão frustradas com Deus? Porque receberam um não de Deus? Você nunca se sentiu frustrado? Eu já, com um não de Deus. Eu tinha feito todo um projeto e saiu tudo contrário. Nós precisamos ter o nosso coração, porque na Bíblia diz que a nossa responsabilidade, que guardar o nosso coração, que guardar o coração é a nossa responsabilidade, não é Deus que guarda o nosso coração. Quem, eu não sei qual é, aonde está, eu esqueci agora. De tudo, guarde o seu coração. É o coração que você tem que guardar. Nós estamos muito acostumados a fazer as coisas por vontade própria, ou porque nós temos um conhecimento, e aí nós... Mas isso não é fluir, isso é produzir. Eu não quero produzir, eu quero fluir em Deus, naquilo que Deus
fala ao meu coração e obedecê-lo na minha missão. E, queridos, a missão, ela não é fácil. Não é uma missão. Na nossa vida, por isso que quando perguntaram, você tem um nome para a mensagem? Eu falei, vivendo a missão até que ele venha. E eu vou viver chorando, escangalhada. E hoje eu pedi muito para Deus, para que eu não chorasse, porque eu começo a chorar, eu não consigo falar e as pessoas me entenderem. E existem coisas que precisam ficar bem específicas. Então, é Deus que está me sustentando. Né? Então, eu sou uma pessoa comum, como eu disse lá no começo, quando eu falei do João. Eu sou uma pessoa comum, eu sou filha adotiva. Eu passei por algumas coisas quando criança, né? Fui tocada, ouvi muitas coisas a qual uma criança nunca deveria passar. Eu cresci, tive uma convivência com diversas coisas. Né? Eu cresci num lar evangélico, graças a Deus pela vida dos meus pais que me criaram nesse ambiente, mas com o passar do tempo também eu fui fazendo as minhas escolhas. Como eu já disse, por causa da minha profissão, já estive em muitos lugares, mas quando eu, adulta, tudo aquilo que eu já tinha vivido, tudo aquilo que eu já tinha experimentado em Deus, me fortaleceu para que eu continuasse num outro nível, firme em Deus, e não perdesse a minha essência. E a minha essência é Cristo. E aí, vamos dar um link, dar uma linkada. É assim, Gilson, que fala linkada? Que eu falo que eu sou offline. O Gilson que é o cara aí que tá na... E eu não, eu sou... A gente vai linkar isso da história de Dorcas com um versículo específico que eu sei que vocês oraram, que vocês buscaram, que vai linkar lá com Efésios 5, né? Aí é o 15 e 16. Vocês conhecem essa passagem de Efésios 5? Que vai falar dos imitadores de Deus, dos filhos amados, que vai falar do amor, do fruto da luz e das trevas. Será melhor a gente ler? Todos conhecem? 5. O específico é 15 e 16, mas o que está dentro é 1, 21. É muito para a gente ler. Acho melhor a gente ler. Ninguém... Estão me ouvindo? Ainda? Eu acho que é muita coisa para a gente ler. Mas eu vou... Efésios, sim. Mas é que tem alguns versículos específicos que eu gostaria de destacar. Mas ele vai falar ali sobre os frutos, né? Da luz, das obras das trevas. E no 5:1 ele fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor. Também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Aqui nesse começo indica a questão do nosso comportamento, como que deve ser a nossa vida, como deve ser o nosso dia a dia. Ele nos chama de filho, nós somos amados por Ele. Só que nós temos a nossa responsabilidade, o andar em amor, que tem muito a ver, por isso que eu estou falando, a gente está fazendo um link com a história, com a missão de Dorcas. E aí ele vai falando, né, da questão das impurezas, das cobiças, das palavras em vãs, das chocarrices, que isso são as obras das trevas, amém? Isso está lá no 4. Da idolatria, e dizem que essas pessoas não têm herança
no reino de Cristo e de Deus. E vai indo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos, nós precisamos nos afastar da concorrência, da fofoca, daquilo que não edifica. Quantas vezes chegam as pessoas aqui na igreja, novos membros, e a gente é cheio de preconceito. A gente está refletindo. Nós somos luz ou nós somos trevas? Nós temos o caráter de Cristo impresso em nós, ou nós estamos borbulhando, refletindo somente aquilo que nós vemos em todos os lugares, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Não tem nada diferente. Nós precisamos ter a luz de Jesus, para viver a missão, para despertar e entender que cada um tem uma missão específica e que não é tempo de se comparar. Tudo bem, eu estou triste, eu não me sinto digno, eu não sou capaz, eu não posso. Mas o Senhor é quem capacita, querido. É o que eu estou falando para vocês. Eu não poderia estar aqui. Poderia ter convidado tantas outras pessoas, mas eu creio que foi o Senhor que permitiu que eu estivesse aqui. E eu não me envergonho do Evangelho. Eu não sinto mais medo. Antes eu tinha medo. Eu tenho temor, é diferente. Eu tenho temor, porque eu não posso fazer deste lugar um lugar onde eu vou desabafar, aonde eu vou fazer uma terapia em grupo. Não, eu estou aqui. A minha missão é encorajar você, independente da sua situação, independente do seu título, a igreja do Senhor. Deus pode fazer sozinho? Pode. Vocês sabiam que Deus pode fazer sozinho? Pode. Mas Ele nos ama tanto. Eu entendo isso de Deus para a minha vida. Cura, libertação. E eu quero que o Senhor, Ele me use como Ele quiser, aonde Ele quiser. Porque eu tenho a convicção, a certeza, eu creio que o Senhor usa as pessoas simples, as coisas simples, para que Ele apareça, para que Ele cresça. E que cada vez mais eu diminua e eu tome o meu lugar, sabendo que eu preciso ser humilde, que eu preciso buscar Ele todos os dias, que o meu conhecimento científico não basta, que isso muitas vezes é para tampar buraco, sabe como? Tampa buraco, porque viver a missão de Deus não é fácil. Eu e Gilson nos casamos há 5 anos, né? A minha vida, gente, era totalmente diferente da que eu tenho hoje. E eu não me arrependo. Dói, muitas vezes. A gente não pode ser hipócrita. A gente esconde as nossas misérias, mas eu estou disposta a mostrar as minhas misérias para te encorajar a se consertar com o Senhor, a despertar e viver da forma que o Senhor quer que você viva. Aleluia. E eu vou continuar vivendo a
missão que Deus tem para a minha vida. E eu sei que Ele vai me aprimorar, assim, me moldar, dia a dia. Não perca o foco. Entenda que o processo de Deus, ele é contínuo. Existem etapas, existem ciclos, e eles precisam ser encerrados, por mais que isso doa. Eu amo minha profissão, mas esses últimos 2 anos, não era essa a missão principal. Eu sempre priorizei a minha família, os meus pais, como eu falei com o João, que eu compartilho do mesmo sentimento que ele. E eu não me arrependo de ter honrado os meus pais, de ter perdido e investido muito tempo neles. Eu faria tudo de novo. Então pare. Nós precisamos parar de ficar procurando as coisas. Eu vou achar Deus. Não, Deus já está. Às vezes vocês ficam, nossa, eu preciso achar, eu tenho que ver se é Deus mesmo falando através da vida do bispo e da pastora. Não, Deus já está falando, Deus já está fazendo, Deus está, Deus é, Ele não muda, seja sim, seja não, Ele é Deus. Que nessa noite você possa se voltar a Deus, ouvir somente a voz dEle e ter essa dimensão do amor de Deus, desse amor tão poderoso que faz toda uma reviravolta na sua vida, e entenda que vale mais obedecer do que passar uma vida toda se desgastando, tentando fazer tantas coisas e nem era a vontade de Deus para sua vida. É uma noite de escolha. Você precisa fazer a sua escolha. Nós precisamos fazer a nossa escolha. Tem tanta coisa aqui que eu queria falar, mas... E por quê? Eu não sei se vocês sentem o mesmo temor que eu, mas Jesus, Ele está voltando. Se você tem dúvida, se você acha que não é suficiente, leia a Bíblia. Você quer uma resposta? Você quer respostas? Leia a Bíblia. E às vezes você nem vai encontrar essa resposta, porque isso que você tanto questiona a Deus, essa pergunta, ela não existe. Vocês compreendem isso? Vivendo fora do propósito, questionamentos em vão não te levam. Você se perde num labirinto e você fica naquilo. Porque muitas vezes nós abrimos mão de viver a missão, porque é muito mais confortável a gente viver num lugar onde a gente tem propriedade, onde a gente tem domínio. E não é isso. Viver a missão, viver o propósito, praticar o dom que Deus te deu é muito mais do que viver uma vida quadrada, cheia de rotinas. Eu quero ser assim como Dorcas, uma mulher simples, generosa, amável, mas de verdade, sabe? Na prática, não na teoria.
eu vim aqui para mostrar para vocês que na prática não é fácil. Não é fácil deixar o meu orgulho. Não é fácil de deixar toda a minha teoria. Tudo aquilo que eu poderia apresentar para vocês dentro do meu conhecimento. Mas de mostrar para vocês que é aquele que tem um coração em Deus, que está disposto a pagar um preço, de ser simples, humilde, sai do padrão. Existem pessoas que vão entrar aqui, que elas estão fora desse padrão aí que a gente pintou, sabe? Esse padrão de crente. E aí? É que a gente sempre está dando nome, né? A gente sempre está rotulando as coisas. A gente é muito ignorante ainda. Porque a gente não vai receber... Eu tenho uma amiga. E com certeza se eu convidasse ela para vir aqui, ou igual quando a gente convidou ela para ir no nosso casamento, mas a gente vai chamá-la como? Disso ou aquilo? Não, você vai chamar ela pelo nome dela. Esse é o nome dela, é assim que ela se identifica. Ela é travesti. É o nome dela, mas como assim? Ela não é homem? Não, ela é esse nome aí. Essa é a identidade que ela tem até agora. E essa pessoa, gente, mas ela me ajudou tanto, me cuidou tanto de mim, me amou tanto quando eu trabalhava com pessoas em situação de rua. Igual pessoas em situação de rua. Ah, sei. Como é? Morador, né? De rua. É pessoa. Antes de morador, é pessoa. Ele mora na rua, mas ele é uma pessoa igual eu e você. Ah, mas aí vamos convidar uma pessoa com deficiência auditiva para vir na igreja. Ah, então, sabe aquele surdo que veio na igreja? Ah, aquela pessoa, né? Que veio na igreja. Aquela pessoa que tem uma deficiência, porque a gente vive no padrão da exclusão. Sabe aquela criança que é difícil de lidar? O que a gente faz? Exclui. Não vai ficar. Não se adapta. A gente não consegue encaixar. Mas não é. Você, a gente precisa fazer diferente. E adaptar, e adequar com força. A força do amor, esse amor violento, esse amor que a gente fica chorando e busca em Deus, mas a gente só quer eu e Deus e não quer com o outro. É esse amor violento. É esse amor violento que a gente tem que usar com o outro. Você não cabe aqui, você é uma peça fora do... Como é? Peça fora, tem um ditadinho aí. Carta fora do baralho, mas não tem peça não? Uma peça de dominó que está com o número errado. Quero dar um jeitinho nisso também. A gente precisa trazer para dentro. Para dentro, para dentro. Eu sou fora do padrão. O Gilson é fora do padrão. A Elisa, minha gente. Quem viu ela aqui na igreja? É fora do padrão. E nos próximos dias nós vamos precisar de pessoas fora do padrão. Eu era padrão, mas eu percebi que essa não era a essência que eu precisava exalar. Isso era tudo que eu tinha aprendido que era certo. E nós precisamos alcançar vidas. Nós precisamos despertar que o que serve para mim não serve para o outro. A única referência, a única certeza, o único padrão, o que precisa ser estabelecido é a palavra de Deus. É Deus. Somente Deus. O resto são coisas que a gente vai inventando, vai produzindo. E como eu já disse, eu não quero produzir. Eu quero fluir. E isso me custa bastante.
mas vale a pena. Por Deus, vale muito a pena. Eu não vou, como eu disse, eu não vou me estender muito. Se uma outra oportunidade eu tiver, eu vou compartilhar do meu testemunho para vocês, né? Porque eu era uma pessoa totalmente incapaz, inválida, no sentido de achar que Deus poderia me usar. E hoje eu vejo que Deus, Ele é muito poderoso. E eu sei que Ele quer falar com você de alguma forma, através da minha vida. Então, eu sinto muito específico a questão desse espírito mesmo de morte, de rejeição, de comparação. E eu sei que o processo, ele pode ser doloroso, mas é possível viver uma vida em Deus, com Deus, para Deus. E essas feridas, essas cicatrizes, como já foi falado também no culto, elas vão se fechar. Só que elas vão te marcar. Elas vão te marcar para que você permaneça em Deus. E permanecer em Deus é permanecer no chão, humilhado. Não tente com a sua força expandir, produzir. Se você quer ganhar vidas, se você quer, se a gente quer ser usado por Deus nesses dias que já são tão difíceis, a gente precisa esquecer tudo aquilo que a gente desenhou, projetou e entendeu que era certo, que era o melhor, porque não é. Então, se você aqui nessa noite se sente excluído, se você se sente diminuído, se sente triste, rejeitado, eu quero orar por isso. Eu até pedi para o pastor um louvor enquanto estiver ministrando um louvor, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me ouvindo. Quero agradecer em especial o bispo e a pastora Camila pelo convite. No período que vocês perderam o filho de vocês, foi o mesmo período do transplante do meu pai. E eu não consegui estar com vocês. E eu quero dizer que eu admiro vocês, que eu quero honrar a vida de vocês com essa atitude, assim como o Dorcas, aquela atitude de costurar. Eu quero com essa atitude de falar aqui de cima, para que todos ouçam. Eles já eram uma referência na minha vida. Não sei nem se eles sabem disso. São pessoas extremamente simples, amáveis, bondosas, que acolhem, puxam para dentro aqueles que estão fora do padrão, porque eles conheceram a gente, o Gilson, ministrando numa igreja em Mogi, né? Pega papel pra mim. E ali o bispo foi de Deus mesmo, porque o bispo se apaixonou pelo Gilson. E ser referência, é isso que eu estou falando, viver a missão não é confortável. Então eu admiro vocês, porque eu fico apavorada só de pensar em perder a Elisa ou qualquer outra pessoa que eu amo tanto. E, gente, a palavra ela é importante, mas viver a prática é muito mais poderosa. Viver o que eles vivem, eles têm a parte teórica, a teologia, o bispo e a pastora, certeza.
mas eles vivem isso na prática. Dá vontade de falar, né? Deus me livre. Eu não posso ser hipócrita, mas eu gostaria de dizer isso. Deus me livre de viver isso. Só que eu não posso mais. Quando a gente vive o processo de Deus, nós vamos vivendo e Deus vai nos lapidando. E é isso, nós precisamos nos preparar, mas eu queria honrar a vida de vocês dessa forma, dar um abraço em vocês e dizer obrigada por amar e suportar pessoas assim como eu e o Gilson. Amém? Amem esses pastores, cuide deles, honre eles, viu? É um privilégio estar aqui.